Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Noiva do Som, de João do Rio. Do criador da crônica social moderna, Na Balança, a pobreza e a beleza versus a riqueza e a feiura. Vamos compreender nas notas de rodapé ao final do episódio. É isso aí, então vamos lá. Boa leitura. A Noiva do Som, de João do Rio. Estávamos na Sala Malva, a sala das recepções íntimas, das conversas leves em torno da mesa do chá. Madame de Souza, linda no seu tea-gown cor de pêssego, posava entre a trêfega Madame Wernack e a sisuda Viscondessa de Santa Maria. E nós, eu e o Barão Belfort, já tínhamos esgotado o ataque à música italiana, quando Madame Wernack deu conta da sua última descoberta. O barão está triste, pois se vem de acompanhar um enterro. Triste por isso? O barão, o homem sem emoções, triste porque acaba de fazer a coisa mais banal desta vida entre pessoas de sociedade? Não é propriamente por isso. Estou triste porque vim enterrar a última mocinha romântica deste agudo começo de século. Se lhes contasse a história da pobre Carlota Paz, ficavam para aí todos a chorar. E antes de tudo, nesta hora agradável, nunca me perdoariam ter envermelhecido os lindos olhos de Madame Wernack. Mas, pelo que vejo, a sua história tem a propriedade do dilúvio. Faz asperamente a Viscondessa. Conte-nos isso, barão, disse Madame Wernack. Com a sua história contemporânea do dilúvio, faremos decididamente coleção de antiguidades sesudas. Houve um aproximar de cadeiras. O barão bebeu um gole de chá. Não conheceram a Carlota Paz? Pois a pobre Carlota Paz, coitada. Já com um começo de tísica e um perfil romântico, dava mesmo pena, à noite, no parapeito da janela, muito branca, como desmaiada. Ninguém lhe sabia da vida, e vendo-a assim, à janela daquela velha casa, todos a deploravam. Quando a Carlota atravessava a brutalidade do bairro pobre, com a apagada dor dos humildes aristocratas, trazia no rosto um tal desgosto, que era por quantos a conheciam um só lastimar. Também saía apenas para acompanhar a mãe, uma senhora escalavrada e roída como um vaso antigo, para acompanhar com o seu passo de visão a pobre velha carregada de pesadas costuras. Fora assim desde nascida. Olhava os pobres e os parentes como se guardasse na alma a recordação de um mundo melhor. Aliava-se deles, e quando a viam recolher ao sobrado em ruína, já todos tinham a certeza de vê-la aparecer à janela, muito loura e muito branca. Que fazia ela, sim, por longas horas, alheia à rua, olhando o céu como um personagem de romance? Coitada! Era o único meio de esquecer a miséria da casa, a miséria que embota a alma e engrossa as delicadezas. Carlota ficava ali, numas atitudes serenas de pássaro triste, com um olhar cravado no infinito e toda a suavidade sensitiva quebrada pela incompreensão dos outros. Mucilaginava uma dolorosa expectativa. Parecia um tipo de lenda à espera da fada que o fosse salvar do bairro escuro e daquela pobre senhora sempre a trabalhar e sempre de preto. Como estão a ver, era uma menina romântica, e que romantismo, minhas senhoras, até eu cheguei a admirá-la. Tossia mais, estava diáfana. Parecia uma ninfa virada em anjo da saudade, porque, de certo, quem lhe visse o olhar e os irresolutos gestos, julgá-la-ia perdida de um paraíso artificial. Não lhe pude saber a origem desse esquisito feitio, e certa vez que lhe levava bombons, e lhe falei em paixão, ela teve um gesto tal que me esfriou a alma. Também, como sumida da realidade, nunca ninguém a tinha visto à janela baixar o seu severo perfil às vulgaridades do namoro. Esperava, nada via,
e com a sua ansiedade, assim ficava até tarde, muito branca e muito loura, olhando o céu. Uma vez, no mês de junho, a Carlota estava a chorar. Nem sabia bem porquê, diante da álgida luz do luar, quando, na casa junto, o arpejo brusco e sonoro de um piano sobressaltou-a. Do outro lado, lentas espirais melódicas espraiavam-se, envolviam-na. Era num turbilhão contínuo de notas, de expressões subitâneas e diversas, a expressão persistente, torturante do desejo que não se termina e se preludia, do amor cuja volúpia jamais alcança o paroxismo. Ela ficou presa, estarrecida. Quem seria? Nunca ouvira aquilo? Nunca sentira os nervos tocados daquele brusco quebranto, daquele epidérmico encanto do som, exprimindo o inexprimível. Os sons, como carícias de rosas, iam a pouco e pouco desfibrando-a, envolvendo-lhe a alma, machucando-a. Toda ela palpitava agora com uma tremura de folha ao vento. Teria chegado a felicidade, o impalpável prazer até então vedado? Aconchegou-se mais ao chale, com um arrepio de gozo que lhe subia pelos braços e lentamente se irradiava pela nuca. Do outro lado, a música, velada, num resumo de 1000 emoções, esboçava paisagens sutis e esfumadas, desfiava risos perlados, cavava-se em soturnas mágoas, e como se a vida extra-humana fosse um só gemido de amor, toda ela espiralava tormentosos queixumes, endechas dolorosas, perdidos soluços de paixão. Para os grandes sensuais, só há um gozo integral que exprimia a ânsia de acabar e a fraqueza humana, o som, a vibração de uma corda na lamentável evocação de vidas que se não realizam. Para que o sentir da pobre criança fosse mais intenso, no espaço, as estrelas palpitavam e a luz do luar, lustrando as casas com o seu misericordioso brilho, entrava pela janela num retângulo de ouro que parecia milagre. Oh, nunca a doce Carlota se sentira tão emocionada, ela que sempre vivera na expectativa do bem. Essa noite passou à janela, até muito depois do piano calar, ouvindo-lhe o último som perdido na cinza avelhada do luar. E desde então andava o dia à escuta e toda a noite passava em que o oculto pianista tocava, presa ao parapeito, entre a luz dos astros e os sons misteriosos. Nós já ríamos da paixão. Então a Carlota... Ai, meu senhor, continua a viver dos sons, está de todo virada. E quando eu lhe levava alguma coisa? Então a senhora, a dona Carlota, sempre com os sons? Ela pendia na cadeira sussurrando. É tão bom. Aqueles sons, como um rosário sem fim que se desfiasse, iniciavam-na numa religião de amor desencarnado. E quando qualquer dificuldade emperrava do outro lado a mão do tocador, a Carlota sentia uma agonia como se hesitasse em compreender todo o alcance pecaminoso da frase. Vinha-lhe às vezes a curiosidade de saber quem era esse tocador. Passava os dias à espreita, a casa ao lado, uma pensão. Não lhe deixava adivinhar, entre as muitas pessoas que entravam, o artista estranho da noite. Perguntou à mãe se a informavam e a velha senhora respondeu que não sabia, que não era possível saber. Bruscamente, então, perdeu esse desejo. Conhecê-lo para quê? Bastava a ideia de ouvi-lo. Bastava a inconsútil paixão que a arrojava a seus pés. E perdia totalmente as noites, essas noites de agosto, traidoramente frias, em que a luz brilha mais, há mais perfume no ar e as brumas ao longe parecem sudários consoladores. Era um inebriamento até ao romper da alva,
No fim, quase se arrastando, ia para o peitoril como para uma tortura. E de outro lado, a música inquisidora amortalhava-a desabridamente no delirante tropel do amor. Ah, o gozo do som! Os seus nervos sensíveis chegavam ao pranto, ao soluço, ao sorriso, como hipnotizados. Cada nota já lhe exprimia um sentimento. Os trechos repetidos pelo artista, ela os seguia, adivinhando acordes, adivinhando sons, como se fizesse o exame da sua alma de amorosa. E de cada vez, mais maravilhada ficava, bebendo a pleno trago o delírio, a morte, o êxtase da música encantada. De certo ninguém no mundo amava, sentia-se ainda com esse sagrado e impalpável amor. Encostava-se ao parapeito, esperava e era sempre com um susto que, de repente, ouvia abrir-se uma escala, como acordando o piano, e as suas vibrações de bordão, 2 acordes de contrabaixo, pesados e sonoros. Depois um som subia, outro respondia, o aviário se encadeava num trinado. Muita vez o pianista se fundia a alma com as notas, tocava várias áreas simples, com um ar velho, como se os séculos todos chorassem a vida. De outras, eram trechos modernos, traçando no ar uma flora bizarra de nervosos acordes, e era então uma revoada de dores, ai sem fim, queixas em arpejos arquejados, rugidos rubros de ciúme, em que o piano parecia abalado e a música estrebuchava. Nos últimos dias, a coitada ardia em febre, plenamente fora do mundo, gozando com um gozo feroz de agonizante, o amor incorpóreo, enquanto ao lado, noites em fora, as mãos invisíveis soluçavam a mágoa e a tristeza. Ora, ontem, quando eu subi a escada íngreme da sua velha casa, Dona Ana apareceu-me desgrenhada. "Venha, acuda, a Carlota morre!" "Como foi isso?" "Sei lá. Passou toda a noite à janela, o músico não tocou, a chuva, hemoptise, sangue." Na sala de visitas, a pobre Carlota, coitada, estava caída numa cadeira de braços, entre as bacias, as botijas, os panos, a lúgubre confusão que precede o eterno descanso. Fez um esforço, estendeu a mão. "Estou à espera da música." Deixei-a, despreguei-me pelas escadas. Era preciso que a música lhe levasse o supremo consolo. Entrei pela casa ao lado. "O pianista?" perguntei ao encarregado. "O maluco? No primeiro andar, à direita, quarto número 5. Subi, bati com força no quarto, empurrei a porta, desesperado. Encontrei um velho homem, magro e adunco. "É o senhor o pianista?" "Sou." "Ah, aqui ao lado uma criança que agoniza, vinha pedir." "Para não tocar hoje? Vá com Deus." "Não, venho pedir que toque. Não é possível explicações. Essa menina vive há um mês de ouvi-lo. Está morrendo. Pede-lhe que toque." O homem passou a mão pelos cabelos. "Escute, é uma loura, muito loura? Meu Deus, pobre pequenina. Então ela me ouvia. Vá, eu toco. Vou tocar, vá." Depois agarrou meu braço. "Mas escute, não lhe diga como eu sou. Eu sou feio. Perdi o encanto." Quando outra vez entrei na sala, a Carlota morria. Como a querer beijá-la, o luar entrava pelas janelas num golfão de ouro. E ela, com as mãos de magnólia cruzadas sobre o peito, tinha na face a tortura da agonia. Mas, subitamente, teve uma estremeção. Ao lado, como uma ronda de astros que se despregassem do infinito, o piano explodia uma indizível revolta. Um tropel de sons reboou, entrechocou-se, deslizou, rasgando o ar, da terra às estrelas, com uma dor infinita. Depois pareceu parar, tremulou brevemente,
abrindo um paraíso, onde os arcanjos cantassem, e enquanto Carlota sorria, os acordes, como um coro de rosas, envolveram-na, beijaram-na. E ela morreu, docemente, sem uma contração, ouvindo a música do amor. Houve um longo silêncio na sala malva, onde há conversas tão alegres, a hora suave do chá. O barão limpou o monóculo. Ora, aqui está porque eu estou triste. Coisas da sua fantasia macabra, fez a severa viscondessa de Santa Maria. Para entristecer a gente, acrescentou Madame de Souza, linda e sentimental. E, de novo, enquanto Madame Werneck fazia um grande esforço para não chorar, todos nós, com afinco e erudição, atacamos a música italiana. E esse foi A Noiva do Som, de João do Rio. E com essa cena final do conto, que abriu e fechou o conto, nesta sala de chá riquíssima, com marquesas e barões, a gente vai então já entrar no cerne da análise do conto, Lucas. O cara acabou com a festa. Tem isso também, né? Mas a conversa de festa. Só que perceba a diferença de peso de balança. Então, eu vou criar um cenário aqui para a gente compreender mais a fundo a análise desse conto. Porque a gente tem, né, como pauta, né, esse conto aí se coaduna com tantas outras histórias que descrevem as mocinhas que morreram de amor. Isso é muito recorrente no século XVIII, século XIX, até meados do século XX, em especial quando os pais e mães, né, principalmente o pai, determinava com quem que a menina ia se casar, que vida ela ia ter, etc. Né? Então, às vezes ela se apaixonava e era um amor proibido e ela acabava morrendo de amor, né? Ou realmente não tinha o amor. Então era muito recorrente, elas morriam virgens, com esse peito explodindo de amor por alguém, um amor platônico e não realizado, tinha-se essas febres de amor, né? Até o Machado de Assis tem um conto chamado As Cinco Mulheres, tem uma mulher lá entre as 5 mulheres dele, que é o mesmo quadro aqui da nossa Carlota Paz, né? Ela morre de amor. Então essas garotas inspiram várias histórias e lendas, algumas delas inclusive de terror, se você se lembrar, aí da Noiva do Banheiro. Sim. Entre outras. Sim, já teve algumas histórias aqui, né, do Leitura de Ouvido. A Noiva? É o nome daquela da Flor Bela Espanca? Da Flor Bela Espanca. Então, tem outras que eu não me recordo o nome, mas eu lembro que teve várias histórias, assim. Mas Carlota, por sua vez, foi a noiva do som. Então, o amor dela é essa questão abstrata. E eu volto a lembrar aqui aquela frase da Clarice Lispector, que eu já trouxe uma vez, tá em Água Viva. Tem um momento que ela fala, esse livro é muito filosófico, é incrível, né? Ela fala assim, pra onde vai a música depois que o acorde toca? Né? Então é essa questão exatamente abstrata e linda de se imaginar, né? E essa construção a forma como o João do Rio coloca, como a música vai tomando o corpo e a alma da moça, né? Enfim, agora que a gente lembra desse quesito, eu vou entrar na análise que eu abri lá na apresentação da história, na balança a pobreza e a beleza versus a riqueza e a feiura. Sim, Vê se você vai compreender comigo. Porque assim, esse conto... Quer falar algo antes de eu... Não, ia falar que o contraste ali de onde eles estão, onde é contada a história... Para a história, né? Você diz esse contraste entre essas duas classes, digamos. Né? Só que o leitor comum, ele não vai parar para perceber isso, né? Então, é um processamento da história para você chegar nesse momento. Então, assim, o conto, ele evidencia essa diferença descomunal da alta sociedade com os pobres e despossuídos. Né? Falando materialmente falando, mas a gente vai também fazer uma análise no âmbito essencialmente e substancialmente assim, da composição de uma pessoa. Então, de um lado, a gente tem essa rica sala de chá, onde apenas se comenta sobre essa trágica história. Né? Do outro, a gente tem uma narrativa esfuziante dos acordes que explodem em um coração.
com ardor, né? Um coração que só tinha sonhos, que era recheado de anseios não realizados em plena juventude e não realizados porque ela era muito pobre. Então, o conto deixa isso muito claro pra gente. Então, aí, o material bem exposto. Mas é como se o conto invertesse a acepção do conceito de pobreza, Lucas. Pensa comigo. Os ricos que conversavam sobre o caso, salvo o barão que narra a história, parecem insensíveis. Lembra o que uma das mulheres fala no final? Não. Ela fala, essa é uma das suas invenções, só pra fazer a gente chorar, né? Uma coisa assim. Então, parece que eles são pobres de qualquer tipo de sentimento pelo outro ou pelo mundo, para além de si mesmos. Então tem a parte da pobreza de espírito. E eles também voltam pra festa, né, normalmente depois. Isso, para discutir a música italiana, né? Provavelmente as óperas, né? As óperas sempre tiveram em alta nesse momento ali, no início do século XX em especial. Mas provavelmente eles debatiam, essa conversa assim aristocrática, né? Mas por outro lado, a protagonista da história é o próprio sentimento. Ela é rica de experiências humanas e é rica a tal ponto que ela não pode resistir a tudo isso que ela tá vivendo, né? Então, o João do Rio, ele tece também a sua crítica social nessa história que parece assim, uma história água com açúcar de amorzinho. Não é, porque assim, tem essa mensagem indireta de que o belo pode estar no feio, porque o pianista era como? Né? O pianista, ele era corcunda, porque ele usa o termo velho, adulto, né? Ele era velho, né? Então ele não se encaixava no perfil de um homem encantado, ele tinha essa idade avançada e ele era imperfeito fisicamente. Mas ele era capaz de provocar as teclas para permitir que a mocinha chegasse à felicidade. Ele usa o termo felicidade, que ela nunca antes conheceu. Então, assim, eu trouxe aqui uma aspa. Os sons iniciavam numa religião de amor desencarnado. Então, é uma história extremamente intensa. Situando na produção literária do João do Rio, saiu no livro Dentro da Noite, que é publicado em 1910, A Noiva do Som, então você vai encontrar neste livro. E a gente conhece a história dessa menininha tísica, romântica, Carlota Paz. Até tem um momento que ele adjetiva ela assim, parecia uma ninfa virada em anjo da saudade. Na janela da sua velha casa, muito branca e muito loura, naquele bairro pobre, né? Então a gente tem esses contrapontos, né? Alta sociedade, barões, madames, né? Conversando ali, e o inconsolável barão demonstrando a sua tristeza por ter visto enterrar a última mocinha romântica, na opinião dele. É uma história que toma partido das emoções. A música feita no piano, se você tá aí do outro lado, gosta muito, e eu achei linda a seleção de trilhas, Lucas, parabéns, que você não trouxe. Fui eu que toquei, né? Você não tocou, mas você selecionou as trilhas, né? Então, assim, a música feita no piano, esse ecoar das notas musicais, a gente percebe que ele toma o corpo e toma a alma, se você realmente se entregar pra ela, né? Até a noite em que, assim, a menina vivia ali uma vida comum e corrente até essa noite em que começa, né, ecoar esses acordes do piano. E passa a ser o motivo da existência da Carlota Paz. Então, porque o som exprimia o inexprimível. Então é muito bonita a forma como ele faz os jogos de palavras, né? A narrativa faz essa descrição do amor carnal, do amor de alma, como se fosse a total eclipse of my heart, né? Um eclipse do coração total ali, né? Da menina. E esses concertos de piano, perceba que eles vão durar por 2 meses. Então, eles se iniciam em junho e culmina nessa noite de agosto, né? Falava das noites frias, né? Isso, então ela pegou todo o frio do inverno que a gente tá passando aqui. Tudo bem que ela tava no Rio de Janeiro, né? Lá é Rio 40 graus, mas mesmo assim faz frio, né? No inverno fica diferente a temperatura. Então, ela tem esse amor incorpóreo e até eu achei muito bonito o momento em que ele opta por fazer esse passamento da moça concomitante com os acordes, né? Então a gente tem como se fosse modulado essa cena a partir da música. Eu fiquei muito encantada quando eu conheci essa história e já tive a vontade de trazer aqui pro Leitura de Ouvido. E eu conheci recentemente e
Faz 10 episódios que a gente trouxe Última Noite do João do Rio. Falei, mas tudo bem, autor legal, histórias magníficas, podem voltar com recorrência. Então tá aí o João do Rio novamente fazendo um episódio do Leitor de Ouvido. Lá no começo do podcast, o primeiro que a gente fez dele foi Uma Aventura de Hotel. Isso. Tinha esse clima, assim, também aristocrático também, um pouco, assim, dos convidados ali, das pessoas que estavam no hotel. E os contos dele pegam muito da boemia, né? Ali Principalmente na pintura das ruas tem bastante a boemia, lembra? É um outro dele que a gente já fez aqui também. Então vai ficar tudo linkado aqui, isso, né? Isso, ele faz esses relatos aí, principalmente do Rio de Janeiro, né? Em sua maioria, acho que todos os contos dele se passam no Rio. Ele narrou o Rio de Janeiro, não à toa ele usa esse pseudônimo, né? Que lembra que ele tem um nome mega diferente? João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Uhum. Então, João do Rio é o seu epíteto, né? Como ele fica conhecido, como ele entra pra história. E... ele teve, assim, essa leitura, essa descrição, essa narrativa do Rio de Janeiro muito forte. E esse texto eu me emocionei deveras, assim. Se você também gostou, e inclusive se você é do Rio, né? A gente tem uma apoiadora que mora lá, que é a Laine Vieira Ferreira. Né? Ele faz essa crônica urbana carioca no momento em que o Rio de Janeiro ganhava o título de Cidade Maravilhosa. Uhum. Então a narrativa do João do Rio é muito importante por isso, porque a gente, mais de um século depois... Fala Cidade Maravilhosa, você fala de Rio de Janeiro. É um epíteto que veio para ficar, né? E à época o Rio ainda era o centro político, comercial, populacional, né? Por conta da independência que tinha ocorrido, mas ainda ali era a capital, né? A gente tinha o Rio de Janeiro. Depois, ali na década de 50, que a gente migra para Brasília, né? Para ser a capital do país. Então, toda essa questão, só que ao mesmo tempo o Rio era essa questão de cidade maravilhosa, mas mantinha uma estrutura velha, tinha problemas de desenvolvimento, né? Mas como até hoje, né? Tem muitos problemas, né? Mas ainda tinha a bandeira do moderno, né? Ela precisava se modernizar, daí teve aquele afrancesamento todo. Com o calçadão ali e tal, foi tudo uma tentativa de fazer isso, né? E ele relata muito bem, e a gente vai deixar então os links para os episódios que a gente fez do João do Rio aí no podcast, então se você tá ouvindo no Spotify, você vai conseguir achar os outros episódios aí embaixo. E eu gosto de não comparar ele, mas eu coloco ele meio assim junto com o estilo do Oscar Wilde. Assim, a gente... Você sabe que Não é só que a gente sempre fala, isso é líquido e fato, tipo, os teóricos dizem isso. O João do Rio é o nosso Wilde brasileiro, né? Eu não gosto também de falar, é o tarará brasileiro, porque daí você parece que tira, né, um pouco da importância daquele escritor, mas eu digo que ele tá ali nesse estilo que o Oscar Wilde também fazia tão bem, né, de relatar esses acontecimentos, assim, dentro da cidade e dentro de classes altas, né, e fazendo contraste com a classe baixa também, né, as pessoas pobres e as ricas. Sim. Enfim, muito legal. Legal. Vamos dar o recado do Clube Leitura de Ouvido aqui nos microfones, porque eu enviei e-mail na segunda-feira, então... Os membros do clube já receberam as informações. Vai ser na próxima quinta, antes do próximo episódio, então já tem um encontro no clube. Dá a data aí, não fala pra 17 de julho de 2025, quinta-feira, às 19h30. Certo? Então eu espero todo mundo no link do Meet que eu já enviei para os nossos membros. E a gente já determinou o episódio tema, que vai ser O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Já mandei o link para reouvir. O link do YouTube também, que dá para assistir por lá. O link para baixar o livro que você pode acompanhar a leitura lendo. Que é domínio público, né? A gente escolheu um episódio descontraído que tem muita história de produção aqui. O Lucas e eu, muita coisa que aconteceu durante a produção do Homem que Sabia Javanês. E também veio como sugestão de próprios membros do clube. Então, olha que legal, né? Você se torna membro do clube e, eu quero estudar mais tal texto, você pode sugerir. A gente vai estar acatando, com certeza, porque eu disse que a interação é uma das principais bandeiras, né? Então, você que está no clube, reouça o episódio, baixa o texto, leia, anota, enfim. Tudo que você possa acreditar que vai trazer um bom preparo para a noite do nosso encontro. Eu tô super ansiosa. E lembra que a leitura do texto deve ser prévia, né? A gente vai analisar ao vivo alguns excertos do texto. Mas é bom você já conhecê-lo todo antes de entrar na sala do clube. Isso. Então, se você quer fazer parte do clube do Leitura de Ouvido aqui,
E também recebeu outras recompensas, uma delas entra nos nossos créditos finais do podcast. Todo episódio a gente fala o nome dos nossos apoiadores. E também recebeu o estudo aprofundado da obra da semana, então toda sexta-feira, quando o episódio vai ao ar, vai também para os nossos apoiadores a análise completa da obra junto com a arte de capa e junto com uma mensagem nossa personalizada. Então são essas 3 recompensas, além de entrar nessa nova aí, né, que é o Clube do Leitura de Ouvido, que é um espaço de discussão e estudo das pessoas que gostam bastante de literatura, que a gente vai trazer obras que a gente já fez aqui no podcast e que, de repente, aqui nas notas de rodapé, só nós dois conversando, ainda falta, né, opiniões diferentes, visões. Eu tenho certeza que em muitos momentos você tá aí do outro lado, eu quero falar tal coisa. E a gente tem tido tantos comentários sensacionais na caixinha do Spotify que isso me dá essa ideia. Então você pode vir falar ao vivo pra mim essas informações. Então você vai receber essas 3 recompensas aí, que vai ser muito legal agora, ainda mais com o Clube do Leitura. A gente tá tendo bastante interessados, né? Então, fica a dica aí para ser um dos nossos apoiadores. É só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou enviar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que se você fizer pelo pix, informa pra gente o seu e-mail também. Lá pode ser na descrição do pix ou logo que você faz o seu apoio, você pode mandar um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. Também falando que você se tornou um apoiador, que daí a gente coloca na nossa lista aqui. Isso, e os apoiadores são Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Bank, Felipe Cronato, Jaqueline Conte, João Ideu de Araújo, Karine Pacheco, Lilian Amaral, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Armana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, Isenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E lembrando que a gente tem mais uma coisa, se você quiser ter o seu texto, aqui no Leitura de Ouvido a gente abriu para escritores enviarem seus textos para leituradeouvido@gmail.com e a gente vai lançar como um episódio bônus no podcast, no meio da semana, assim, não na sexta-feira, né, que é o nosso episódio regular. Esses episódios são comissionados, então, apesar de a gente ter os nossos critérios, a gente vai avaliar o texto, ver se ele cabe no Leitura de Ouvido. Ele é um episódio comissionado, né? Então fica a dica aí para escritores que querem ter os textos divulgados aqui no podcast. A gente manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, que daí a gente negocia e conversa sobre o projeto. E tem mais uma coisa boa, eu nem comentei com você ainda, o Lucas Pereira da Silva, nosso apoiador, vai mandar um livro de presente de contos do Machado de Assis. Eu tô muito feliz, já passei pra ele quais livros eu tenho, pra ele comprar um diferente. Ele vai mandar autografado pro Leitura de Ouvido. Quem acompanha o Instagram do Leitura vai ver lá nos stories quando o livro chegar. Mas, muito bom. Isso aí, a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.